Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maqueira aqui na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Vamos de informação aqui. Nevasca no Rio de Janeiro, mas antes disso, né, o Rio de Janeiro passou aí por um recorde de frio com termômetros que marcaram 8,3 graus Celsius, né? Desde julho de 2011, há 13 anos, a cidade não passava por uma madrugada tão gelada, né? Os dados são do IMET, isso foi em Jacarepaguá, na Zona Oeste, desde o dia 9 de julho de 2011, quando atingiu 8,1 graus. Na Vila Militar, a cidade não registrava temperaturas tão baixas. Porém, contudo, entretanto, nós já tivemos um frio histórico aqui no estado do Rio de Janeiro, com bonecos de neve e montanhas cobertas por gelo no Rio de Janeiro, né? Duvido? Então, no dia 11 de junho de 1985, ocorreu isso daqui, né? Justamente o que vocês estão vendo aí na sua tela, tá? As imagens são do repórter Moacir Gomes, tá? Do jornal O Globo, e isso justamente aconteceu no estado do Rio de Janeiro, tá? 9 de junho de 1975, inclusive congelando combustível no tanque do carro das pessoas que estavam naquela localidade. Mas que localidade foi essa no estado do Rio de Janeiro, professor? Simples. Parque Nacional de Itatiaia. No fim da tarde de segunda-feira, uma nevasca atingiu a região, né? Congelando tudo, né? Foi uma das mais intensas nevascas nas montanhas do sul fluminense, região conhecida pelas baixas temperaturas a partir do fim do outono. Então, pensem vocês. Imaginem só, né, a intensa massa de ar polar, só comparando a que ocorreu agora, né, estamos sofrendo esses efeitos, e a que ocorreu na década de 80, como vocês estão vendo o registro aí no seu vídeo. Várias famílias foram pegas de surpresa no final daquele feriado prolongado de Corpus Christi e tiveram que deixar seus carros nas estradas de acesso, onde os veículos ficaram completamente cobertos por cristais de gelo. Presos no abrigo a 2.350 metros de altitude, as pessoas não tinham mais o que fazer além de brincar, de produzir bolas, bonecos de neve e etc. Né? No pico das agulhas negras, 400 metros mais alto, o frio chegava naquela época a menos 10 graus. Tá? Lembrando que o PNI, Parque Nacional de Itatiaia, registrou também essa temperatura, segundo informações com os dados divulgados. Né? Temos mais imagens aqui também da região, em 85. Né? Barracas foram deixadas por aventureiros que, assustados com os ventos, refugiaram-se no Hotel Alcene. Tá? Então, foram 9 horas consecutivas de nevasca. Na época, alpinistas experientes, tá, se protegeram no abrigo natural na subida para o Pico das Prateleiras. Tá? E tem mais. A cobertura branca no alto das montanhas podia ser vista do centro de Resende,
que fica a 30 quilômetros de distância. Nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, os moradores se reuniram nas ruas para ver o espetáculo da neve cintilando, enquanto derretia sob o efeito dos raios de sol que timidamente atravessavam a massa de ar polar estacionada sobre o sul do estado do Rio. Repito, atravessavam a massa de ar polar estacionada sobre o sul do Rio de Janeiro. Então, a 170 quilômetros dali, a capital fluminense também sentiu os efeitos da frente fria e da intensa massa de ar polar, mas um pouco mais branda. Realengo, naquela época, vejam só, Realengo, né? Hoje nós temos uma expansão em Realengo ali, tivemos uma expansão imobiliária, então se formou praticamente uma ilha urbana de calor, mas naquela época a temperatura mínima registrada na cidade foi de 10 graus em Realengo, tá? Na zona oeste do Rio. Em Ipanema, na zona sul, os termômetros marcavam 18 graus. Né? Essa onda de frio naquela época varreu o sul, sudeste e centro-oeste, tá certo? Muitas pessoas morreram, incluindo 5 na estação rodoviária de Brasília, tá certo? Brasília naquela época atingiu 3 graus, outros 3 moradores de rua haviam sucumbido ao frio em Curitiba, no Paraná, e o andarilho morreu em Ribeirão Preto, né? Interior de São Paulo. O corpo dele foi achado numa fazenda. Só para demonstrar aqui o abrigo, né? Esse aqui, tá? As imagens do jornal O Globo. E tá aí a parte histórica, né, gente? A parte histórica não deixa mentir, né? Imagina quanto, né, uma massa de ar polar bem intensa. Imagine só o patamar, né, deve ter sido bem similar ao que a oscilação antártica atingiu agora recentemente, tá? Recentemente. Então, quando falaram lá do aquecimento estratosférico, que eu expliquei isso também aqui no canal, tá? E dei uma palhinha lá no Alerta do Tempo. Inscreva-se lá no Alerta do Tempo, tá certo? Sentindo sua falta lá, porque é o melhor canal de previsão e alertas meteorológicos, certo? Previsão do tempo e alertas meteorológicos. Então, imaginem só, né? Porque para causar isso daí, precisa sair essas bolhas, né? Essa massa de ar polar, ela sai justamente da Antártica. Então, na década de 80, ela saiu da Antártica e atingiu aqui justamente a América do Sul, né? Então, tá aí mais um registro. Então, hoje, falar porque tivemos um aquecimento espontâneo, estratosférico, em certa região da Antártica, e isso levou a uma fase extremamente negativa, né? E quando a gente sabe muito bem que nessas fases extremamente negativas são sistemas transientes bem extremos que atingem aqui a América do Sul e outras regiões, ok? Então, pegando aqui um princípio da similaridade na climatologia, basicamente em 85, com certeza deve ter ocorrido algo bem similar, tá ok? Forte abraço a todos, fique na paz, com Deus aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se no Alerta do Tempo, os 2 melhores canais aqui do YouTube, tá certo? A chave está aqui na descrição e também passando aqui abaixo, tá? Tamo junto, muito obrigado pela sua presença, pela sua interação.